Apocalipse. A esperança vence, segunda parte. Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para a nossa segunda parte do nosso estudo sobre o Apocalipse. Hoje nós vamos ver aonde surgiu o livro, quando que surgiu, quem escreveu, as 7 chaves de leitura. São 7 dicas. Lembra que nós falamos que ele é um livro misterioso? E você precisa de uma chave, você precisa de pistas para localizar e desvendar esse mistério. Nós vamos dar 7 chaves para que a gente possa entender bem e desvendar os mistérios do livro do Apocalipse. E depois também vamos falar sobre os 4 modos de leitura, os 4 jeitos que nós temos para ler o livro do Apocalipse. Cada um nos leva para um lugar. Sigamos juntos. Quem escreveu? Sabemos que o autor se chama João. 1:1. Revelação de Jesus Cristo. Deus lhe concedeu para que mostrasse ao seu servo as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio do seu anjo, enviado a seu servo João. No 1:4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 1:9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E lá no finalzinho agora, 22:8, eu, João, fui o ouvinte e a testemunha ocular destas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que me havia mostrado tais coisas. Sabemos que está exilado na ilha de Patmos, mas estudos dizem que não é o evangelista João, pois era comum dedicar uma obra a alguém conhecido das comunidades e que havia vivido com Jesus. Vocês lembram do encontro passado, onde a gente falou do uso de pseudônimos? É a atribuição a alguém muito conhecido. Em que lugar? O autor menciona a ilha de Patmos, que fica a 55 quilômetros da costa, atual Turquia, na Ásia Menor, e estava sob o domínio dos romanos. Era uma colônia romana. Aqui nós temos o mapa, a ilha de Patmos. Aqui nós temos as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele fala que estava aqui, na ilha de Patmos. Mas algumas partes podem ter sido escritas em outros lugares. Em que época? O livro começou a ser escrito entre os anos de 64 e 68, durante as perseguições de Nero, que governou entre 54 e 58. Voltou a ser escrito por volta dos anos 90, durante as perseguições de Domiciano, que governou entre os anos 81 e 96. Perto dos anos 100 foram dados os retoques finais. Tem uma figura muito antiga de João, apóstolo João, e as pessoas, olha, sofrendo o martírio. Destinatário, para quem que ele escreveu? Em 1:4 temos João, as 7 igrejas que estão na Ásia. A vós a graça e a paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Sabemos que o 7 indica totalidade, portanto, foi escrita para todas as igrejas cristãs que passavam ou passam pelos mesmos problemas. Agora nós vamos ver as 7 chaves de leitura. Como eu disse, o Apocalipse é um livro misterioso. E essas 7 chaves vão como placas numa estrada, nos dando dicas para que a gente possa entender bem o livro. 7 chaves de leitura. Por ter sido escrito em grego num tempo 2000 anos atrás, para ler o Apocalipse corretamente precisamos de chaves de leitura, pois sem elas não conseguiremos rezar, celebrar e viver os ensinamentos do livro. Estas chaves devem ser levadas em conta durante toda a leitura, bem como as características do estilo apocalíptico, que nós vimos no vídeo passado. Vejamos com atenção as 7 chaves de leitura. A primeira chave é um livro de resistência. A literatura apocalíptica surgiu em época de perseguições, como uma forma de resistência aos opressores, que se entendessem o que estava escrito, aumentaria as perseguições. Então ela usa de símbolos e pseudônimos, como vimos anteriormente, para não piorar a vida dos escritores e das comunidades perseguidas. Nela vemos que no presente os opressores podem estar em vantagem, mas que a mão de Deus está estendida sobre o povo, que no futuro viverá a paz. Nesse sentido, ela ajuda a resistir ao momento ruim, falando de esperança, paz e amor num futuro não distante.
Olha que bacana, é um livro de resistência, é um livro que durante os momentos ruins você se agarra a ele para fazer uma leitura. E depois que Segunda chave, livro de denúncia. Toda ação profética é dividida em 3 partes: denunciar, anunciar e testemunhar. Depois do exílio da Babilônia, de 586 a 538 a.C., o movimento profético diminuiu muito, para não dizer que acabou. A literatura apocalíptica retoma as denúncias contra o sistema e pessoas que agem contra o povo de Deus, anunciando que Deus será o vencedor. Em 1:3 nós temos: feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia. Os profetas, muito mais que adivinhos do futuro, denunciavam as injustiças que o povo sofria. Olha só que bacana, é um livro que vai denunciar a situação ruim que o povo está passando. É um livro de celebração, a nossa terceira chave de leitura. Todo o livro do Apocalipse está em clima de celebração. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Olha só, felicidade é isso, é a gente celebrar. O centro do Apocalipse está na vitória de Jesus sobre a morte, tão bem anunciada em todo o livro. Vi então um novo céu e uma nova terra. Olha só, pegamos o início do livro para falar da felicidade, mesmo em momentos ruins. E aí, lá no final, ele vai falar que existe um novo céu e uma nova terra, onde os problemas que aqui estão sendo denunciados serão todos vencidos. Ele não quer falar do fim do mundo, mas do mal e como esse mundo deveria ser. Isso dá muita esperança para os cristãos perseguidos. O livro anima as pessoas a viverem o mundo prometido por Deus aqui, mesmo que haja forças contrárias ou sejam pegos pela morte, pois herdarão a vida eterna, esse novo céu e a nova terra, olha só. Esta esperança é celebrada por toda a comunidade, que passa a ver a promessa de Deus já em andamento. Por isso o livro tem orações e cânticos. Olha aqui, alguns trechos dessas orações e desses cânticos de felicidade diante daquilo que eles estavam passando. Quarta chave de leitura, livro do testemunho. Ele começa falando em 1:2, o qual atesta tudo quanto viu como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. No Apocalipse, testemunho e martírio têm o mesmo significado, já que durante as perseguições, testemunhar a palavra era caminhar para o martírio. No capítulo 6, versículos 10 e 11, nós temos: e eles clamarão em alta voz: até quando, ó Senhor Santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dada, então, uma veste branca, e foi-lhes dito também que repousassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos com eles. Olha só, esse testemunho, que mesmo correndo perigo de vida, não deixa de falar a verdade e de fazer a coisa certa. O clamor dos martirizados é respondido por Deus com a destruição dos opressores, lá no final do livro. O testemunho verdadeiro nos aproxima de Deus. Quinta chave de leitura, livro de felicidade, 7 bem-aventuranças. É visto como um livro de felicidade, apesar de tanto sangue inocente derramado, pois olha para o futuro que pertence a Deus. Vejamos as 7 bem-aventuranças. Em 1:3, feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Em 14:13, ouvi então uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos, o que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas, pois suas obras o acompanham. 16:15, eis que venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e deixar que vejam a sua vergonha. 19:9, a seguir disse-me, escreve, felizes aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro, e acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. 26, feliz e santo aquele que participa da primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte não tem poder, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com eles reinarão durante 1000 anos. 22:7. Eis que venho em breve, feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. 22:14. A última.
Felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. 7 é o número perfeito e o Apocalipse traz 7 vezes felizes. E aqui nós temos as 7 bem-aventuranças, gente, todas de vermelho. A primeira, feliz. Tá? A segunda, felizes, os mortos. A terceira, aquele que vigia. A quarta, os que foram convidados para o banquete. Todos fomos, mas nem todos aceitamos. A quinta, a primeira ressurreição. Isso a gente vai ver lá depois. É algo lindo, maravilhoso. 22:7, feliz quem observa as palavras. E, por último, feliz quem lava suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida. 7 felicidades. 7 é um número perfeito. Então, é um livro que traz o quê? Felicidade, mesmo diante da dor. Sexta-chave de leitura, livro do agora, do já, do urgente. São muitas as vezes que os autores falam que o tempo está próximo. Em 1:3, feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. 10:6, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo que nele existe, a terra e tudo que nela existe, o mar e tudo que nele existe. Já não haverá mais tempo. 16:17, o sétimo finalmente espalhou sua taça pelo ar. Nisso saiu uma forte voz do templo dizendo, está realizado. O tempo é o de resistir, denunciar e viver a felicidade do reino que vem, mesmo com dor. Nesse sentido, não se pode ficar esperando, mas tem que começar a agir agora. Por isso, é um livro urgente. Sétima chave de leitura, livro de esperança. Quando se tem esperança, o medo desaparece. Alguém doente que tem esperança não sente medo. Os cristãos perseguidos se agarravam na esperança para enfrentar a vida e enfrentar as violências. Eles acreditavam que Jesus tinha a chave do Hades e tinha ressuscitado, vencendo a morte, que não deveria ser temida. Além disso, eles acreditavam que no céu não haveria os horrores que estavam sofrendo. Vivia-se o aqui na esperança do depois. A isso nós chamamos fé. Essa parte foi baseada. Nós vimos essas 7 chaves de leitura. Nós temos que manter isso na cabeça durante toda a leitura do livro. Por quê? Porque elas vão nos nortear. Quando você tiver uma dúvida, volta, olha, porque vai te ajudar na leitura. Agora, nós vamos ver os 4 modos de ler o livro do Apocalipse. Muito importante, porque cada um nos leva para um ponto e uma forma de entendimento. Sigamos. Os 4 modos de ler e interpretar o livro. Podemos ler o livro do Apocalipse com muitos objetivos, mas 4 modos de leitura se destacam. Cada um deles nos leva a uma leitura de ângulo diferente e com resultados totalmente diferentes. Alguns o leem querendo descobrir o fim do mundo, outros apenas sinais que vão acontecer em breve, como que querendo predizer o futuro, outros como um livro que fala de uma comunidade. Vejamos melhor. Primeira forma de leitura, por curiosidade. Isso mesmo, tem muita gente que lê só por curiosidade. Esta é uma leitura muito comum a quem está lendo a Bíblia do início ao fim, mas não preocupado em entender a mesma como palavra de Deus revelada ao homem. Também por pessoas que leem a Bíblia como um livro importante, divino, mas não incorporam os seus ensinamentos ao dia a dia. Cada história é lida ao pé da letra, às vezes acreditando intensamente ou desacreditando intensamente, já que é curiosidade, conforme a pessoa. Poucos têm a intenção de buscar alguma preparação anterior para interpretar as histórias, para decifrar os mistérios. Segunda forma, entender o desenrolar da história. Faça a leitura do livro como se cada profecia ou visão simbolizasse como que um dos grandes acontecimentos da história da igreja e da humanidade. Então, ao ler, vai identificando os grandes acontecimentos da história, catástrofes naturais, epidemias ou guerra, como uma parte do livro. O desafio está em ver qual profecia do livro se coloca em tal fato da história. Nada do que aconteceu ou está acontecendo deixou de estar em suas profecias, desde a peste negra na Europa ou a bomba atômica, ou o que nós estamos passando agora, o coronavírus. Muitos leem o livro como que querendo descobrir qual será o próximo fato da história. A terceira forma de leitura, visando ver o fim do mundo. Parecida com a forma anterior, mas objetivando não o desenrolar da história, mas encontrar as coisas que indicam quando o mundo vai acabar.
Muitas pessoas com visão religiosa fechada leem o Apocalipse como que tentando achar o momento do fim da humanidade e por isso buscam certas práticas religiosas para estarem santos no momento da chegada do fim. Sempre que acontece algo ruim, em grande escala, dizem, já estava escrito na Bíblia, é bíblico, todos sabiam, né? Foi normal afirmarem no final do milênio passado, de um passará a dois não chegará, causando aquele frenesi de medo e na virada do ano 2000. Agora tentam achar outro momento para o final do mundo. Reparem que a segunda da terceira ela tem uma diferença grande. Na segunda forma de leitura, as pessoas querem saber assim, a próxima catástrofe vai ser algo mais ou menos assim. Aqui não, eles querem descobrir o fim do mundo. Fala que vai acontecer um monte de coisa, já aconteceu tudo o que tinha que acontecer, então o mundo vai acabar, e aí de vez em quando aparece alguém dando uma data para o mundo acabar. Só Deus sabe. Quarta forma de leitura, visando animar as comunidades cristãs. Vem nas visões um sinal da presença de Deus no meio das comunidades cristãs do fim do primeiro século, que tenta animá-las diante das perseguições. Olham as características da literatura apocalíptica e não se prendem nos detalhes, exagerismos e dramaticidade das visões, mas focam na presença vivificadora de Deus em cada uma delas, como que dizendo que a coisa está feia, mas não podemos ter medo, pois Jesus venceu o mundo. Fazem a leitura da esperança e não do medo, sem se impressionar pelas imagens espantosas que aparecem, vendo nelas uma mensagem de fé e esperança. Importante. Estas quatro formas de leitura não se excluem por total. Há quem diga que até deveriam se complementar. Daremos ênfase à quarta forma de leitura, pois o livro, capítulo 1, versículo 3, nos diz que é feliz quem lê e os que ouvem esta profecia. O que traz felicidade não pode gerar medo. Por isso, durante a leitura, não vamos fixar nossa atenção nas figuras e imagens narradas nas visões de João, mas no que elas querem mostrar para as comunidades. Lembremos que exageros, dramaticidades e simbolismos são próprios da forma apocalíptica de escrever, e quem se perde nos detalhes das figuras e símbolos não consegue captar o essencial, que é a mensagem de esperança e fé. Vamos nos concentrar no que Deus fala para as comunidades, pois todas as figuras que assustam são representações do Império Romano que aflige as comunidades. Vamos com calma para perceber a linda mensagem de esperança do livro do Apocalipse. E assim a gente termina essa nossa segunda etapa. Lembremos que são 18 etapas. Terminamos a parte da introdução. Vimos elementos importantes, características da literatura apocalíptica, chaves de leitura, os modos de ler, aonde foi escrito. Tudo isso com aquele pré-conhecimento. Para agora a gente entrar no livro e a gente começar a desfrutar da leitura desse livro maravilhoso. Apenas nós vamos fazer isso de capítulo por capítulo, versículo por versículo, numa sequência, em 16 vídeos daqui para frente. Sigamos juntos com paz e amor.